sobre momentos difíceis e a oração, né? O tema da mensagem de hoje é encontrando satisfação em Deus em todas as circunstâncias, tá? Todos os irmãos acharam, amém? Diz assim, Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém, queridos? Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar e buscar a Deus nesse momento. Pai, queremos pedir da Tua graça sobre nós, na meditação da Tua palavra, Senhor. Este salmo precioso, que foi fruto, Senhor, de dias difíceis na vida do Teu servo Davi, dias de perseguição, dias de angústia, de grandes sofrimentos de alma, Senhor, mas que em meio a sofrimentos tais, o Teu servo pôde erguer os olhos aos céus e contemplar a Tua glória, Senhor. Sentir satisfação em meio a tribulações e angústias, que o Senhor possa falar conosco também nesta noite, mediante a Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito que está em nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é mais um dos salmos que nós encontramos relatando Davi fugindo diante de perseguição. A grande maioria dos estudiosos acredita que Davi está fugindo daquela situação que nós encontramos em 2 Samuel, capítulo de número 15, quando Absalão, filho de Davi, se rebela contra ele e conspirando toma o trono e faz com que Davi e alguns dos seus homens fujam de dentro da cidade de Jerusalém e procurem abrigo em qualquer lugar onde possam estar seguros, longe, né, das mãos de Absalão e dos homens de Absalão também. É muito precioso observar porque esta citação aqui, este Salmo 63, ele é uma oração de Davi. É uma oração onde Davi está expressando a Deus os sentimentos do seu coração. E eu gostaria que você refletisse em alguns segundos aqui na pergunta que eu vou lhe fazer. Como anda a sua comunhão com Deus por meio da oração? Se alguém não entendeu, eu vou repetir a pergunta. Como anda a sua comunhão com Deus por meio da oração? Alguns servos de Deus ao longo da história têm dito que é possível conhecer a intimidade que um cristão tem com Deus por intermédio da oração que ele faz. E aqui eu não estou dizendo pela quantidade de horas que se fala com Deus, mas é pela qualidade do tempo. Como tem sido os teus dias e aquele momento do dia quando você reserva para estar diante do Senhor e abrir o seu coração diante de Deus, e através de uma atitude de confissão, através de uma atitude de louvor, através de uma atitude de súplica, de clamor, de intercessão, como têm sido os teus dias de oração diante da presença de Deus? Como têm sido os teus dias diante de um local de porta fechada e falando com o Pai em secreto? Eu quero que você medite nesse momento. Essa palavra é para quem está presente. Essa palavra é para mim e é para você nessa noite. Porque eu tenho certeza que Deus quer falar ao nosso coração, para que a nossa comunhão com Deus, através da oração, possa ser fortalecida em nome do Senhor Jesus. Quando nós nos voltamos para esse salmo, eu acredito que nós podemos aprender pelo menos 3 coisas aqui. As nossas crianças estão saindo ali, queridos, tá? Se alguém quiser encaminhar os seus filhos ali, as irmãs estão subindo lá na salinha, fiquem
à vontade, tá? Fazer menção aqui do Beto e da Lisa, alegria de ver vocês, tá bom? Nós temos 3 coisas importantes aqui que nós podemos aprender nesse salmo. A primeira delas, que nós podemos encontrar do versículo 1 até o versículo 4, é que Davi tem por Deus um desejo profundo. Davi tem em relação a Deus um desejo profundo. Nós lemos aqui o primeiro verso e ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Davi tem convicção de que o Deus que ele serve não é um Deus como o Deus das nações que estão em volta dele, como o Deus dos filisteus, dos amonitas, dos amalequitas e dos povos que estão em volta e que adoram estátuas e se prostram diante delas. Davi tem convicção de que este Deus, o qual ele dobra o seu joelho para prestar a sua oração no momento deste de perseguição, é o Deus forte e poderoso, é o Deus que está assentado no trono, é o Deus de Israel, é o Deus que tirou o seu povo com mão forte de dentro da terra do Egito para libertá-lo e colocá-lo dentro da terra prometida e estabelecer os seus servos para cuidar do seu povo, inclusive ele, o próprio Davi. Davi tem convicção de que este não é qualquer um Deus citado pelos homens, mas é o Deus Todo-Poderoso. E quando ele se dedica a esse momento de oração, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. E ele diz: eu te busco ansiosamente. O que a palavra ansiedade traz ao nosso pensamento? A palavra ansiedade é algo que arremete aos nossos corações, algo que de alguma forma nós não podemos passar nenhum segundo sem sanar aquela necessidade que está diante de nós. Nós temos várias necessidades na vida. Nós temos necessidades de alimentação, nós temos necessidades de descanso, nós temos necessidades fisiológicas, nós temos várias necessidades que os nossos organismos necessitam. E aqui, quando nós meditamos nesse salmo, ele vai dizer mais à frente, dentro do versículo 1, ele está dizendo que a alma dele e o seu corpo anseia por Deus como uma terra árida, exausta e sem água. Alguém aqui já morou no Nordeste, irmãos? O Moisteu, eu acredito que vai volta e meia para lá viajando, né, de caminhão. É de lá, presbítero Aldemir, representante. Muitos lugares ali do Nordeste, presbítero Juscelino também, muitos lugares no Nordeste, até o presente momento tem bastante representante aqui, irmãos, olha só. Alguns lugares ali nós encontramos uma situação de extrema dificuldade com relação à água. Você tem muito pouco acesso à água potável, você tem pouco acesso de água para irrigação, para se fazer plantação. E em lugares extremos, todos passam muita necessidade e em tempos de estiagem, quando não há muita chuva, qualquer balde de água é algo que deve ser preservado, porque não se sabe quando terá água novamente. Nós aqui, na nossa região, pela nossa falta de água, nós imaginamos que é difícil, mas nada se compara com aquela situação. E uma terra seca é uma terra que está rachando, está sedenta, é uma terra que não pode frutificar, é uma terra que não pode produzir nada porque ela está precisando de água e ela necessita ansiosamente de água. Alguém dos irmãos aqui já passou sede? Você imagina que depois de ter tomado aquele sorvete gelado e às vezes foi lá e tentou pegar em um copo de Coca-Cola para tentar refrescar e tentar matar a sede. Consegue ou não consegue? Você já ingeriu uma quantidade absurda de açúcar, né, por causa do sorvete. Você vai pegar a Coca-Cola, que também tem uma quantidade absurda de açúcar, e aí você não tem água por perto. Como é que vai ficando a situação? Você tem até medo de fechar a boca e não conseguir abrir de volta, porque ela vai colar, porque vira uma gosma, né? Que você não tem água dentro do teu organismo. E a sede vai tomando conta. E se a sede persistir e persistir e persistir, você pode entrar num processo em que o teu organismo vai entrar em colapso por causa da necessidade de água. E aqui Davi está dizendo que ele anseia por Deus de maneira profunda, de maneira que somente Deus pode saciar. Como uma terra necessita de água, Davi está dizendo: a minha alma, Senhor, e o meu corpo necessita do Senhor profundamente. E você sabe qual que é a situação que ele está enfrentando?
Davi é rei de Israel, mas diante da perseguição que o seu próprio filho está infringindo contra ele, ele foge e ele está numa região de deserto. Ele está numa região onde provavelmente ele está privado de consumo de água em abundância, como ele tinha dentro do seu palácio. E agora ele está passando por isso, está passando por uma necessidade. E nós esperaríamos que Davi estivesse orando e dizendo assim: Senhor, envia água para mim, para saciar a minha sede. Senhor, alivia a minha sede neste momento que eu estou passando neste deserto literal na vida dele. Mas Davi, mesmo diante de uma necessidade fisiológica de saciar a sua sede, Davi está dizendo: Senhor, apesar da sede que o meu corpo tem, apesar da necessidade que o meu corpo tem, essa necessidade não é maior do que a necessidade que eu tenho do Senhor. Irmãos, aqui Davi está explanando para nós um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento em que, apesar de estar na situação mais difícil da sua vida, ou uma das mais difíceis da sua vida, Davi não pode abrir mão da presença de Deus. Irmão, só alguém que já experimentou uma vida de comunhão com Deus sabe o que é ficar em uma situação de adversidade, pensando que Deus está longe de você, ou pelo menos não sentindo aquele calor da presença de Deus no seu coração. Irmãos, os louvores aqui cantados, a mensagem aqui lida, né, no período do culto pelo presbítero Aldemir, estava dizendo exatamente essa questão. Necessidades do dia a dia, dificuldades. Nós temos provações, temos lutas, temos tribulações, e muitas vezes nós sentimos aquele desejo, que no decorrer do dia você está com o coração tão frio, tão indiferente, parece que está tão ruim aquele dia, você não vê a hora de terminar logo, você dormir, e é como se resetasse e você continuasse tentando ver se o outro dia vai melhorar. Dias difíceis, em que as contas chegam, as tribulações chegam, as notícias chegam, enfermidades chegam em casa, e muitas coisas vão acontecendo, mas esse salmo é uma lição para todos nós, dizendo que pode ser a adversidade maior que venha nas nossas vidas, a presença de Deus é o que nós devemos desejar ansiosamente, e Ele é o suprimento que nós precisamos dentro das nossas almas. Davi segue dizendo aqui, a partir do versículo 2, ele diz: eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Davi está dizendo que ele conhece a Deus, que por intermédio da sua comunhão que ele tem no templo, de adoração a Deus, ele conhece e tem relacionamento com o Senhor, e é um relacionamento profundo. Eu achei muito interessante que um comentarista diz assim, que o anseio que se expressa nesses versículos não é a atitude de um estranho que está procurando achar Deus. Ele diz, é a impaciência de um amigo, de alguém que ama, para estar em contato com aquele que ele tanto preza. Você só vai entender o que o Davi está passando aqui, se você entender que Davi está procurando a Deus, não como alguma coisa, alguma coisa a mais na sua vida. Ele está procurando a Deus como o seu melhor amigo. Davi está procurando o Senhor como aquele do qual ele não pode sobreviver. Ele pode ter tudo, mas se ele não tiver a presença de Deus, ele vai dizer que ele não tem nada. Queridos, essa é uma lição que nós precisamos nos nossos dias. Hoje pela manhã nós dizíamos na escola bíblica dominical que a nossa geração precisa de poder espiritual. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos revista de coragem e de ousadia, para nós nos levantarmos nessa geração e sairmos da apatia. Uma apatia que nós não sabemos se seguimos, se voltamos. Uma apatia se nós não temos certeza se permanecemos no caminho da fé ou se abandonamos. Uma apatia para dizer se eu participo ou me envolvo nas atividades da igreja como um discípulo de Cristo, ou se eu dou as costas e ajo como se nada estivesse acontecendo. Essa obra é a obra de Deus. Esta é a igreja de Jesus Cristo, mas nós fazemos parte dela. Não é momento de nós estarmos apáticos, é momento de nos levantarmos, nos enchemos do poder do Espírito Santo e seguimos em frente e fazer a vontade de Deus para nós. Davi está dizendo no Salmo de número 63 e verso 2 que conhece a Deus e que tem comunhão com Deus. E aqui é muito precioso, porque quando ele chega no versículo de número 3, ele diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. O que Davi está dizendo, irmãos? A tua graça é melhor do que a vida. Tem coisa boa nessa vida, não tem, irmãos? Tem muita coisa boa nessa vida. Mas eu tenho insistido aqui, e várias vezes repetido, que apesar de serem muitas coisas boas,
elas são muito perecíveis. Elas são coisas que têm prazo de validade para trazer alegria para os nossos corações. As coisas dessa vida, elas são passageiras. Eu refleti ali com o pastor Gerson um pouquinho antes da mensagem, falando, né, sobre a nossa realidade do ser humano. Irmão, como a gente é vulnerável. Você viu que há poucas semanas atrás, uma cantora de sucesso no Brasil, com 26 anos de idade, um acidente que até agora, que eu saiba, não foi dito qual foi o motivo do acidente, né? Rompeu um cabo, onde o avião passou, rompeu aquele cabo, o avião caiu. Vendo por fora, parece que as pessoas não estavam feridas, mas todas as que estavam ali dentro daquele avião vieram a falecer. 26 anos de idade, na flor da idade, e vem a falecer. Quando você olha para aquilo, o que você pensa? Alguém, né, que vai dizer assim, mas também não era crente, né? E até foi dito que ela era da Assembleia de Deus, e tem um monte de coisa, e vídeo que saiu, enfim. Se fosse crente, quem sabe não tinha acontecido, mas não tem crente que morre cedo. Não tem cristão que vai embora na flor da idade? Qual que vai ser a nossa hora? Qual que é o dia da tua morte e da minha morte? Nós sabemos? Sabemos se nós vamos chegar aos 80 ou 90 anos de vida, ou se amanhã pode ser o dia final para todos nós. E a pergunta que nós precisamos fazer diante desse verso de número 3, será que para nós, assim como para Davi, a graça de Deus, ou traduzindo, o amor de Deus, é melhor do que qualquer coisa nesta vida? Ou será que nós não podemos dizer como Asaf no Salmo 73, a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje mais além de ti? Existe alguma coisa, alguém, alguma profissão, alguma coisa que ocupe o teu coração, que te faça dizer, Senhor, em todas as áreas da minha vida, o Senhor é Senhor, mas nesta área da minha vida é eu que cuido. Nesta área da minha vida, não me interrompa, não obstrua o meu caminho. Se existir isso no nosso coração, nós estamos nos tornando os mais miseráveis de todos os homens. Porque Davi está dizendo, Senhor, a tua graça, a tua presença, o teu amor, o teu cuidado, o teu amparo é melhor do que qualquer coisa que eu possa encontrar nesta vida. Aleluia! Davi está dizendo que a presença de Deus é a maior riqueza que ele possui na sua existência. E eu queria que você nessa noite parasse e refletisse, Deus é a maior riqueza do seu coração. Deus é a maior preciosidade que você tem. Se Deus lhe levar para o deserto, como Davi está sendo afrontado, caluniado, expulso do seu trono, da sua cidade, do seu reino, da sua família, para ir para longe por causa de uma perseguição, nós estamos dispostos a enfrentar isso e ainda olhar para o céu no deserto, passando necessidade e dizer, Senhor, o teu amor, a tua graça é melhor do que a vida. Porque aqui no Ocidente, irmãos, nós somos cristãos Nutella. Porque quando eu penso nos irmãos que estão lá no Oriente, enfrentando perseguições, cultuando, e dentro de cavernas, escondidos, que tem pedaços de Bíblia na mão, porque não pode carregar uma Bíblia em público, porque senão é preso. Gente que evangeliza a duras custas, porque se for pego pelo governo, vai ser morto, vai ser decapitado, vai ser destruído, dilacerado. E nós aqui desfrutamos de liberdade plena. E às vezes a nossa falta de perseguição que sofremos nos faz se tornar apáticos, indiferentes, frios. Mas não é isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Hoje nós tivemos o privilégio de estudar junto com os irmãos aqui sobre plantação de igreja. E eu disse para os irmãos no início da aula, uma passagem que me chama muito a atenção, que é Atos capítulo 1 e versículo 8. Jesus dizendo para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. E ele diz assim que quando eles fossem revestidos de poder, eles seriam testemunhas. Queridos, nós precisamos nos encher da graça de Deus, para que olhemos para essa vida e possamos aproveitar as coisas que Deus nos deu, sim, mas nos lembrarmos que nenhuma delas tem o poder de preencher o nosso coração, cujo espaço que existe dentro dele deve ser preenchido somente pela graça de Deus. Davi segue dizendo ainda no versículo 4, para fechar esse primeiro ponto aqui, que Davi tem um desejo profundo por Deus, ele diz, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Qual é o teor das palavras que tem fluído da tua boca? Se você tentar fazer, eu não vou perguntar no último mês, porque eu acho que os irmãos, quem sabe, não lembram nem do almoço de ontem.
Alguns são bons de memória. Eu não lembro o que eu almocei ontem. Mas pensa aí na última semana. Qual foi o teor das palavras que fluíram da tua boca? Pensa aí um pouquinho, eu vou tomar água. Naquela conversa com o cônjuge, na conversa com os filhos, na conversa com os pais, na conversa com os colegas de trabalho. Será que em algumas dessas conversas a murmuração, a reclamação esteve presente? Irmãos, olha para esse homem aqui, Davi, servo de Deus. Se alguém tem motivo para ficar murmurando e reclamando com Deus, é o Davi. Pensando humanamente falando. Fugindo, destituído do seu trono, do seu reinado. E quem tomou o lugar dele foi o próprio filho. Davi teria motivos para dizer: por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Por que o Senhor está permitindo que essa circunstância, esse rebuliço dentro da minha família esteja acontecendo? É claro que Davi vai fazer um raio-x no seu pensamento e vai se voltar e se lembrar que no dia em que ele se deitou com Batseba e cometeu um adultério, e no dia que ele mandou que Urias fosse para frente da batalha, e ele foi morto, e escondeu por um tempo aquele pecado, a Bíblia diz que Natã vai e repreende ele, e Natã diz assim, que o Senhor faria com que a espada nunca se apartasse da casa de Davi, por causa daquele pecado que ele cometeu. Davi sabia que aquela perseguição era uma perseguição derivada daquele pecado que ele cometeu lá atrás, aquele distúrbio que ele teve, inclinando-se à imoralidade, causou problemas dentro da sua própria família, e agora ele está sofrendo por isso. Ele poderia erguer os olhos aos céus e dizer assim: Senhor, eu não vou mais te servir, o Senhor está me colocando dentro de uma situação, me jogando de canto, me jogando de lado, me enfiando dentro desse deserto, eu vou abandonar essa caminhada com o Senhor. Mas olha o que ele diz no verso de número 4, assim cumpre-me bem dizer-te. Ele está dizendo assim: assim cumpre-me, Senhor, abrir os meus lábios e louvar e engrandecer o teu santo nome. Queridos, essa é uma lição para mim e para você, que muitas vezes olhamos para as circunstâncias das nossas vidas e murmuramos, e Deus está dizendo: olhe para elas e aprenda a me louvar através delas. Aprenda a entender que as adversidades que surgem na tua vida, na minha vida, elas são motivo para bendizer e adorar o nome do Senhor. Deus deseja adoradores e não murmuradores. Deus deseja aqueles que realmente têm comprometimento com Ele, para que quando Ele colocar na bênção, nós glorifiquemos, mas quando Ele colocar na prova também possamos glorificar. Amém, meus irmãos? Vamos seguir adiante aqui, versículo de número 5. Do verso 5 até o verso 8, nós temos uma lição de que Davi tem em Deus satisfação abundante. Olha o que diz o versículo 5. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Vamos pensar, que banha e gordura. Que negócio de banha e gordura, né? Estamos querendo se livrar de banho e de gordura. E o Davi está louvando banho e gordura. Está dizendo que banho e gordura é bom. Quando você pensava nesses dois elementos, eles eram sinônimos de fartura. Porque um animal que produzisse gordura e produzisse banha era um animal que era gordo e viçoso, que tinha se alimentado bem e que serviria muito bem para alimentação. Então, se nós olharmos para esse verso, nós vamos entender que Davi está dizendo a seguinte palavra: Senhor, como de um alimento, de um manjar mais precioso, se farta a minha alma. Ele está dizendo: Senhor, a tua presença na minha vida é melhor do que o melhor alimento. Vamos pegar aqui o melhor alimento. Quem gosta de pizza aqui, irmãos? Tem gente que não gosta, irmãos. Olha só. Vamos imaginar que todo mundo pelo menos gosta de pizza, ou gosta de churrasco, ou gosta de... Ou glória, saiu até glória aqui, irmãos. Eu não esperava ouvir glória, mas saiu glória. Costela assada, uma lasanha, eita. Imagine esse alimento. Imagine quando você está diante da mesa e olha para esses alimentos, não dá aquela vontade de dizer: Senhor, eu vou orar no final, porque no começo não vai dar tempo, senão vai demorar até eu começar. Principalmente se tiver aquela família, irmãos, que parece, né,
o devorador. Se você colocar a mão lá, é perigoso arrancarem um pedaço do dedo na ânsia de tirar uma carne antes de você. Imagina, você olha aquela mesa abundante, você senta nela, você se serve de todas as melhores comidas que ali estão. Quando você termina de comer e alguém diz assim, pega mais um pedacinho. E a comida está quase escapando aqui, ó, de tanto que comeu. Mas olha essa lasanha, você não falou que era tão boa essa lasanha? Mas você consegue comer depois que você encheu a barriga? Você percebe que depois de saciado com aquela alimentação, ela já não tem mais utilidade para você? Mas não é assim com a presença de Deus. A presença de Deus, quanto mais você tem ela no teu coração, mais você deseja. Você deseja, você deseja. É um desejo no nosso coração que parece que nunca se satisfaz. Quando você passa alguns dias sem nutrir aquela comunhão com Deus, é como se um pedaço do teu coração tivesse sendo tirado de dentro de você. E o Espírito Santo de Deus vai te chamando de novo, dizendo, venha ter comunhão comigo. Venha para a minha presença. Eu quero preencher o teu coração. Você pode olhar e dizer, Deus, mas eu estou enfrentando dificuldades na minha vida, estou passando pelo deserto, pela provação, pela angústia. Mas Ele vai dizer, a angústia, ela não é suficiente para privar o meu poder de encher o teu coração e te trazer alegria. Deus quer dar alegria para nós. Nós cristãos deveríamos ser o povo mais feliz dessa terra, mas nós muitas vezes estamos tentando nos alimentar com coisas meramente terrenas, estamos nos esquecendo que aquele que é a fonte de toda alegria quer encher o nosso coração. É isso que Davi está dizendo, Senhor, muito mais do que a melhor comida, a tua presença é para mim mais preciosa. E ele vai dizer para nós aqui, a partir do versículo de número 6, ele diz, no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Ele está dizendo que ele encontra prazer em Deus, satisfação em Deus, e que ele medita em Deus durante a vigília da noite. Aqui é muito importante, irmãos. Às vezes alguém pode dizer assim, Senhor, eu não tenho muito tempo durante o dia para poder passar um período em oração, para ler a palavra. Mas às vezes Deus prepara insônia, não prepara? Não é a sônia, é a insônia. E aí você não consegue dormir. Você não sabe o porquê. E às vezes nós não percebemos, mas essas oportunidades podem ser oportunidades que Deus está nos dando. De puxar a coberta, descer da cama, dobrar o joelho e falar com o Pai Celestial. Você já percebeu que se você vai dormir e leva os problemas para a cama, né? Você deita lá e começa a pensar nos problemas, você não consegue dormir. Eu tento dar uma resetada, né? Às vezes eu falo até para minha esposa assim, falo, eu não vou me preocupar com o problema de amanhã, porque pode ser que amanhã eu nem acorde. Não, não é verdade? Porque o problema de amanhã eu não sei, porque basta a cada dia o seu mal, Jesus disse. Mas às vezes tem uns probleminha que é carnicento. Eles ficam ali latejando na mente. E aí você escuta, minha esposa não ronca, né? Mas no caso dos irmãos, escuta o cônjuge roncando do lado. Os filhos dormindo lá, e você dizendo, eu queria dormir e não consigo. Irmão, não dedura ninguém aí, irmãos, pelo amor de Deus. Você está deitado na tua cama, não consegue dormir. Eu queria dizer para você que pode ser que o Senhor esteja te chamando na vigília noturna. Quem sabe para te levar à beirada do sofá, dobrar o teu joelho, na beirada da cadeira, onde você puder dobrar o teu joelho. E fazer como Davi, e alguns comentaristas vão dizer que pode ser, é uma sugestão, que Davi está com um momento de insônia ou acordando durante a madrugada, e ele vai dizer que ele medita, ele recorda de Deus durante as vigílias da noite. E alguns vão tentar entender a meditação de Davi mais ou menos da seguinte maneira. Davi meditando e olhando para ele no deserto, passando aquela situação de adversidade e de dificuldade, e ele se lembrando do Senhor, aquele que tirou Israel com mão forte de dentro da terra do Egito e libertou da escravidão da terra do Egito. Ele se lembrando do Deus que fez com que o maná caísse de manhãzinha para o povo de Deus comer. Mais de 500 mil homens, fora mulheres e crianças, se alimentando num deserto, onde não tem árvore, onde não tem farinha, mas o maná caindo pela manhã e Deus suprindo a necessidade de cada um deles.
O Deus que fez sair água da rocha para libertar o seu povo. O Deus que pegou Josué e alguns homens para rodear Jericó, e só rodeando e tocando cântaro, as muralhas de Jericó caíram. E quem sabe Davi está meditando e dizendo assim: Senhor, o que é a minha dificuldade diante de tantas dificuldades que os teus servos passaram e venceram por causa da tua mão forte sobre a vida deles? Não diminua o teu Deus, não reduza o teu Deus a alguém que não tem poder para fazer. Eu tenho certeza, se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer, porque Ele é Deus soberano. Mas isso não me impede de olhar para trás e ver que as suas mãos poderosas fizeram com que o mar se abrisse, o maná caísse sobre a terra e o povo de Deus pudesse ser suprido das suas dificuldades. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que vai adiante do seu povo. Então um conselhozinho, pode ser que seja hoje, amanhã é feriado. Vai que Deus te acorde de madrugada, você não consiga dormir. Mas eu queria dizer para você, não faça o momento da tua comunhão com Deus somente quando sobrar esse período. Faça como objetivo da tua vida ter comunhão com o teu amigo, com o teu Deus, com aquele que é teu Senhor. Seguindo adiante aqui, Davi vai dizer ainda no versículo 7 e no versículo 8, ele diz: porque me tem sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Aqui, como eu estou dizendo para os irmãos, Deus é poderoso. E quando Davi fala sobre a sombra das suas asas, ele fala de proteção. Os irmãos se lembram do Salmo 91, quando ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aquela ideia do salmista é como uma ave protegendo os seus filhotes. Uma ave colocando os seus filhotinhos debaixo das suas asas e os protegendo. Davi tem a confiança em Deus, que Deus irá lhe proteger diante de todas as circunstâncias da vida. É como diz o salmista no Salmo 121, que Ele não deixará vacilar o nosso pé. Aquele que nos guarda não tosquenejará. Não tem momento da nossa vida, irmãos, que às vezes dá um desânimo medonho, uma tristeza, um abatimento na alma. E às vezes você está dentro do carro ouvindo um louvor, e aquele louvor vem como uma flecha dentro do teu coração. E parece uma resposta de Deus para a tua alma. Você está ouvindo a rádio, você está escutando uma mensagem no YouTube, e daqui a pouco aquela mensagem vem, e aquelas palavras são exatamente as palavras que o teu coração necessitava de ouvir como um remédio para a tua alma. Queridos irmãos, aleluia. Deus é o nosso protetor, Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos levanta, aquele que nos coloca de pé. E Ele tem nos chamado nesta geração para se colocar diante dEle e termos comunhão com Ele. Essa noite nós estamos dizendo aqui que Deus quer ter comunhão com você. Quando nós estamos aqui, nós aprendemos da palavra de Deus, nós exercitamos-nos espiritualmente, mas Deus quer ter comunhão com você lá na tua casa também. Deus quer ter comunhão com você lá no teu local de trabalho também. Ore em todo o tempo, de olhos abertos, no ônibus, no trânsito, no meio da linha de produção, aonde quer que você esteja, fale com o teu Deus. Nutra amizade com Ele. Ele quer encher o teu coração, Ele quer derramar sobre você do seu Espírito Santo, Ele quer fortalecer você. Deus quer e deseja isso para as nossas vidas. Mas o salmista no Salmo de número 8, ele diz: a minha alma apega-se a Ti. É isso que o salmista está dizendo. Apegar-se a Ti é uma atitude ativa, não é passiva. É de alguém que vai em direção a Deus pelo desejo que tem da presença do Senhor. Irmãos, um cristão não ora e não lê a Bíblia porque tem vontade, ele ora e lê a Bíblia porque precisa. Faz um check-up aí. Em 30 dias, quantas vezes, se você deixar os teus sentimentos mandarem na tua oração e na leitura da palavra, quantas vezes você vai orar e ler a Bíblia? Preste atenção que eu estou dizendo para os irmãos. Que os sentimentos nossos são volúveis. Num dia você estava alegre e eufórico. Nossa, que alegria. No outro dia parece que... Mas cadê o gás? Alguém furou o balão. Murchou o gás, está desanimado. Os nossos sentimentos oscilam. E se você prestar atenção, você vai perceber: hoje eu não estou com vontade de ir no culto. Quantas vezes no mês você vai ter vontade de vir? Você não vem porque você está sentindo. Você vem porque você precisa.
Você não lê a Bíblia porque está sentindo vontade de ler, você lê porque você precisa dela. Você não ora porque está sentindo vontade, você ora porque você precisa falar com teu Pai. Nós não devemos orar só quando nós estamos bem, nós devemos orar em todo o tempo, como diz a palavra de Deus, de orar sem cessar. E eu não gosto, me traz tristeza de ver muitos cristãos definhando, murchando, perdendo a alegria, perdendo o prazer de viver, perdendo o prazer de estar vivendo em família, de viver no meio da igreja. E eu não tenho outra coisa para dizer para você, senão você está morrendo de inanição. E não é de inanição, falta de comida física, você está morrendo por falta de comida espiritual, mas o teu Pai está te chamando nessa noite dizendo, eu tenho comida espiritual para você, me busque de todo o teu coração e você vai me encontrar. É promessa de Deus, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se abrigue debaixo das asas do Senhor, se esconda debaixo das asas do Senhor. Ore a Deus, leia a sua palavra e faça como Davi. Eu canto jubiloso. Sabe o que é um canto jubiloso? Um canto de júbilo é o canto de alguém que é vitorioso. É de alguém que sabe que estando em Deus é mais do que vencedor. O Paulo não falou isso aí, lá em Romanos capítulo 8, do 31 até o 39. Ele vai dizer, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é confiança, isso é certeza de alguém que tem em Deus a sua segurança, a sua vida. E aqui, irmãos, é importante se lembrar, é alguém que tem segurança em Deus para viver ou para morrer. Isso aqui é muito importante ser dito, irmãos, porque nós vamos passar por isso, ver pessoas diante de nós, como aconteceu com o próprio Davi, de ter que ver o seu filho morto. Os irmãos se lembram que depois de toda essa situação na vida de Davi, os homens estão perseguindo Absalão, e ele, como era um homem cabeludo, se prendeu em uma árvore e ficou suspenso nela, e vieram e lhe deceparam. Mataram o filho de Davi. E Davi teve que passar pelo momento de luto, de tristeza profunda dentro da sua alma. Será que não pode acontecer conosco? Esses dias atrás eu estava conversando com a minha esposa, compartilhando com ela algo que às vezes me vem ao coração. Às vezes eu fico pensando assim, o que se passa na mente de uma pessoa que às vezes já tem 80, 90, ou alguns que chegam a 100 anos. O que se passa na mente dessas pessoas? Será que tem uma expectativa? Eu estou falando aqui de um cristão. Aquela expectativa de um desejo de encontrar com Cristo. Porque, humanamente falando, cronologicamente falando, essas pessoas estão mais perto de deixar essa vida do que nós. Mas às vezes não. Às vezes, como aconteceu com o meu bisavô e um outro avô meu. O meu avô tinha muita força, era um homem forte. O Wagner conheceu muito bem ele, um homem forte. E todo mundo achava que o meu bisavô, que já tinha passado por um processo de câncer de próstata, várias dificuldades, iria morrer primeiro. E aquele homem forte, o nosso vô Zé, alguns dos irmãos aqui, quem sabe mais antigos, se lembram dele, congregava ali na igreja do Paloma, irmão Juscelino lembra dele. Um homem forte daquele jeito, no banheiro, tomando banho numa tarde, deu um infarto fulminante nele, ele caiu no chão e veio a falecer. E aí o meu avôzinho, que todo mundo achava que ia embora antes, foi lá e estava no velório dele. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas como eu tenho dito nessa mensagem, se Deus for a nossa maior riqueza, seja para viver ou seja para morrer, seja para ter abundância ou para ter escassez, seja para passar por períodos de saúde ou por períodos de não saúde, de doença, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu finalizo aqui com o último ponto. O último ponto diz respeito a Davi ter com Deus um mesmo coração. Quem deseja Deus de todo o seu coração e é suprido por Deus, ele tem o mesmo coração com o Senhor. E eu tenho certeza que alguém que ama a Deus de coração, ele ama o que Deus ama e ele abomina aquilo que Deus abomina. Ele ama o que Deus ama e ele abomina o que Deus abomina. Olha o que diz aqui do versículo 9 até o 11. Ele diz, porém os que me procuram a vida para destruir,
abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Irmãos, alguns dos salmos que os irmãos forem ler, tem algo chamado de imprecatório. Um salmo imprecatório é quando o salmista deseja a morte dos inimigos. E parece meio estranho isso para nós, né? Porque a visão cristã é que nós não devemos desejar a morte dos nossos inimigos, mas que nós devemos desejar que eles possam se achegar a Deus, se converter e mudar a sua prática dos seus maus caminhos. Mas quando nós lemos os salmistas dizendo essas palavras imprecatórias, o que eles estão dizendo não é que existem inimigos pessoais de Davi, mas que os inimigos de Davi, antes de serem inimigos de Davi, são inimigos de Deus. São inimigos do Senhor dos Exércitos, que se opõem a Deus, que menosprezam a Deus. Que são como aquele Senaqueribe, rei da Síria, que zomba diante do povo de Israel, dizendo: quem que está mentindo para vocês, dizendo que Deus pode livrar vocês? Quem é o Deus de Israel para livrar vocês, sendo que os deuses das outras nações não puderam livrar eles? E aí a resposta do Senhor vem ao rei, e o Senhor dizendo: despreza e zomba, ó Israel, do inimigo, enquanto ele foge. Porque não foi contra ti que ele blasfemou, ou que ele levantou a voz arrogante, mas Deus está dizendo assim: este adversário está levantando a voz contra mim, o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui? Davi está dizendo que aqueles que são inimigos de Deus, são também inimigos de Davi. Aqueles que procuram blasfemar do nome de Deus, Davi os despreza, assim como Deus os despreza. Queridos irmãos, quando nós estamos juntos do Senhor, nós zelamos pelo nome dEle. Nós amamos tanto o nosso Deus e conhecemos a sua pureza, a sua santidade, a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, que nós dizemos assim: Senhor, quem é o homem carnal, mundano, Senhor, que é um pó nessa terra, para poder desdenhar do teu nome? Não chega a dar um ardor no coração quando algum blasfemo fala contra o nome do Senhor Jesus? Quando desdenha do nome do nosso Deus? Porque ele não conhece. Porque se ele conhecesse, ele saberia a riqueza e a preciosidade que é esse ser, chamado Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que criaram todas as coisas, que criaram o homem. O homem caiu, Deus proporcionou a redenção por amor, para salvar e tirar o homem da situação depravada que ele estava, morto nos seus delitos e pecados. Esse Deus que durante o percurso da história tem salvado homens e mulheres e os libertado do domínio do pecado, tem os libertado de uma vida pregressa, uma vida que tem se desvencilhado por aí, vivendo nas drogas, vivendo nas bebidas, na prostituição. Este Deus de amor que tem cativado corações todos os dias, hoje mesmo, nesse dia de domingo, em algum lugar deste mundo, Deus, através da sua graça, cativou algum coração e trouxe para dentro do seu reino e da sua glória. Eu e você fazemos parte deste reino. Este Deus de amor é o nosso Deus, e aquilo que Ele ama, nós amamos. Aquilo que Ele aborrece, nós aborrecemos também. E o último versículo, Davi diz assim: o rei, porém, se alegra em Deus. O motivo da alegria de Davi e do desejo de Davi é Deus. E ele diz assim: quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Davi está fazendo um comparativo, né? A NVT traz o versículo da seguinte maneira: o rei, contudo, se alegra em Deus. Todos os que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Davi diz: eu faço parte do povo de Deus, eu sou do povo da verdade. Eu tenho comunhão com o meu Deus, com esse Deus que ele diz no começo aqui, que é o Deus forte, e esse Deus é o Deus verdadeiro, então eu tenho comunhão com ele, mas aqueles que vivem na mentira serão envergonhados. Amém, meus irmãos? Eu queria fazer duas aplicações breves aqui para os irmãos. A primeira delas é a seguinte: as dificuldades da vida, da minha vida e da sua vida, elas não podem ser oportunidades para que nós nos afastemos de Deus, mas elas têm que ser oportunidades para nós sermos preenchidos pela sua graça. As irmãs do círculo de oração cantaram um hino aqui baseado lá em 2 Coríntios 12. Quando Paulo diz que ora 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. E Deus não remove o espinho na carne. O que Deus responde a eles, irmãos? A minha graça te basta. E ele diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é fraco? Eu sou fraco. Nós somos fracos, mas a nossa fraqueza
é a oportunidade para que o poder de Deus se manifeste em nós. Você está com dificuldade de caminhar, está com dificuldade de se manter de pé, está com dificuldade de vencer em muitas áreas da sua vida, tem desejo no teu coração de vencer, mas não tem força para isso. Deus está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não é Deus, como diz um comentarista Warren Wiersbe, ele diz assim que Deus é o sou e não o eu era. O mesmo Deus que fortaleceu os homens e as mulheres servos dele durante a história, é o Deus que nos fortalece também, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Segunda aplicação é a seguinte, a vida aqui, irmãos, é muito curta, ela é curta demais. E nós não podemos entregar a nossa vida degeneradamente aos desejos e aos prazeres, às nossas vontades. Nós devemos colocar a nossa vida nas mãos daquele que vai fazer com que ela valha a pena. Investir em um banco que não pode falir. Investir em uma moeda que não pode perecer. Como Jesus diz lá em Mateus 6, do 19 ao 21, ele diz, não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem consome, onde os ladrões minam e escavam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode destruir. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Quem é o tesouro da tua vida? Se o tesouro da tua vida for Deus, então ninguém pode roubar este tesouro. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé então e vamos fazer uma oração. Eu queria nessa oração estimular alguém que nessa noite está se sentindo da maneira que nós vimos aqui, alguém que está vivendo circunstâncias e está fraco. Ou às vezes nem tem vivido circunstâncias tão difíceis, mas tem sentido uma fraqueza no coração. E diz assim, Senhor, eu não sei nem por que eu estou me sentindo assim. Eu gostaria que aí onde você está mesmo, você orasse comigo e pedisse, Deus, me encoraja nessa noite. Deus, me fortalece nessa noite. Senhor, me ampara nessa noite. Senhor, me revista da sua graça nessa noite. Eu queria que você orasse e dissesse assim, Senhor, muda o meu coração e faz com que o Senhor seja o maior tesouro da minha vida. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nessa noite, nós tivemos a oportunidade de meditar, Senhor, neste salmo tão precioso, Senhor. Senhor, Davi pôde dizer para nós no verso 3 que a tua graça é melhor do que a vida, Senhor. Eu sei que muitas pessoas, sejam aqui presentes ou aquelas que verão essa mensagem posteriormente, Senhor, são pessoas que têm vivido, Senhor, ó Pai, com o seu tanque no coração espiritual, Senhor, zerado. Mas, Senhor, nesta noite eu quero te pedir que, segundo a tua graça, a tua vontade e o teu poder, o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, para que como igreja de Cristo, como discípulos do Senhor Jesus, nós possamos ser, Senhor, transbordantes da sua graça em nossas vidas. Senhor, nós passamos por lutas, por dificuldades, por contratempos, mas nada disso, Senhor, pode tirar do nosso coração o prazer de viver em tua presença, de ter comunhão contigo. Senhor, se durante as madrugadas, Senhor, que virão, o Senhor despertar os teus filhos, que eles tenham desejo de se levantar, dobrar os seus joelhos e dizer, Deus, eu quero mais de ti, eu preciso mais da tua presença. Senhor, eu preciso deixar a apatia da minha alma, eu preciso deixar, Senhor, a frieza do meu coração. Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a tua igreja, que nós possamos ouvir, Senhor, a tua igreja testemunhando que o Senhor está reavivando os seus corações e trazendo graça sobre a vida deles, Senhor, que lá dentro daquele lar, que haja espaço para o louvor, que haja espaço para o culto doméstico, que haja espaço para a oração, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, a vida de cada um dos teus filhos possa ser avivada, Senhor, e que nós tenhamos no Senhor o tesouro precioso das nossas vidas, Pai, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tome